gente hoje uma aula revisando os conceitos básicos relacionados ao reino Plantae, ao grupo das plantas, tá bom? Antes de entrar na classificação, eu vou dar uma pequena revisão sobre as principais características desse grupo. Então vamos lá. As plantas são seres com célula eucarionte, célula bem complexa, dotada de núcleo ou membrana nuclear que guarda o material genético. Também são seres vivos formados por vários tipos de células, então são seres pluricelulares e multicelulares, tá? Com tecidos específicos desempenhando funções diferentes. E a principal característica que diferencia as plantas dos outros seres vivos é que elas são seres autótrofos, capazes de realizar fotossíntese. O que as plantas fazem? Junto com as algas, é claro, as plantas conseguem transformar matéria inorgânica, como água e gás carbônico, na presença de luz solar. Elas conseguem absorver essa energia solar através da clorofila, que é um pigmento presente dentro dos cloroplastos das plantas, dessas células, e transformar matéria inorgânica em matéria orgânica, que é a glicose, um carboidrato que fornece energia para o funcionamento de todas as células de todos os seres vivos e libera oxigênio. Então, olha só, através do processo de fotossíntese, as plantas captam água, gás carbônico, energia solar, transformam isso em carboidrato, né, uma energia química, uma substância química que fornece energia e libera oxigênio. Glicose e oxigênio liberados são utilizados no processo de respiração de todos os seres vivos, inclusive das plantas. Mas isso a gente vai ver depois, ok? As plantas, elas são a base da cadeia alimentar, são a base da vida no planeta, pela realização de fotossíntese, liberação de oxigênio e produção de alimento, tá? Mas também as plantas são utilizadas na indústria farmacêutica, em vários outros tipos de indústrias, né? Madeireira, ornamentação, enfim, são extremamente importantes para a sobrevivência de todas as espécies. Bom, então vamos lá. As plantas, elas são divididas em 4 grandes grupos, tá? Nós já estudamos briófitas e pteridófitas, então vou falar bem rapidinho das características desses 2 grupos aqui. Bom, primeiro deles, pessoal, existem plantas avasculares e plantas vasculares. O que significa isso? Avascular é uma planta que não tem vasos condutores, xilema e floema. O que são esses vasos condutores? Eles conduzem um tipo de seiva, uma substância. Existem 2 tipos de vasos condutores, xilema e floema. Xilema conduz seiva bruta, água e sais minerais que a planta absorve. Floema conduz seiva elaborada, resultado da fotossíntese, ou seja, ela vai conduzir os carboidratos produzidos pela planta, ok? Então existem plantas que não têm vasos condutores, como as briófitas. Por não terem vasos condutores, o transporte de água é lento. Acontece de célula para célula a partir do processo de difusão. Isso, então, limita o crescimento dessas plantas. São os musgos, que crescem poucos centímetros, ok? Lembrando também que o musgo, eu fiz aqui um desenho básico para vocês terem uma ideia, né? Ele tem uma fase, ele é característica das briófitas ter o gametófito dominante, ou seja, a parte visível que a gente sempre acompanha, a fase duradoura da planta, é chamada de gametófito. E o esporófito, a parte reprodutora da planta, essa parte aqui de reprodução assexuada, com liberação de esporos através da meiose, ela é passageira, ok? Só para a gente estar lembrando disso daí. Então as briófitas são avasculares, não tem vasos condutores, transporte de água é lento, por isso limita o crescimento, dependem da água para a sobrevivência, justamente porque são avasculares e também dependem da água para sua reprodução. Lembrando que são as gotículas de água que transportam o gameta masculino, o anterídeo, até a oosfera, que é o gameta feminino para a fecundação, ok? O outro grupo de plantas são as plantas vasculares. Essas plantas vasculares, elas têm vasos condutores, xilema e floema. E aí dentro das plantas vasculares nós temos 3 grupos, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. As pteridófitas são plantas vasculares
Então, elas já têm um sistema de vasos condutores, isso faz com que essas plantas tenham um crescimento mais adequado. Existe, por exemplo, a samambaia-açu, que pode atingir até 2 metros de altura, tá? Porque ela tem um sistema eficiente para condução de seiva bruta e seiva elaborada também. Mas ainda são dependentes da água para sua reprodução. Por quê? Porque as gotículas de água transportam o gameta masculino, o anterídeo, até a osfera, que é o gameta feminino, tá bom? E coloquei aqui um desenho básico, né, de uma pteridófita, uma folha de samambaia, lembrando que elas têm raízes, caule e folhas verdadeiras, enquanto as briófitas não têm essa estrutura muito bem definida, são rizóides, cauloide e filóide, tá bom? A samambaia já tem raiz, caule e folhas verdadeiras. Uma particularidade das samambaias, elas têm um caule subterrâneo que fica na horizontal, que é chamado caule do tipo rizoma, raízes espalhadas, adventícias, né? E atrás da folhinha da samambaia a gente tem estruturas chamadas de soros. Aqui existem então os esporângios que vão sofrer meiose para liberar esporos haploides para que a planta consiga fazer a reprodução. No caso das pteridófitas, o esporófito, que é a própria planta, é a fase dominante, tá? A gente vai observar que o esporófito é dominante nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, ok, pessoal? Então, briófitas e pteridófitas não têm aparelho reprodutor visível. A gente não vê as flores. Elas não têm essa estrutura visível. Então, elas eram classificadas como criptógamas, tá? Gamas vem de casamento ou de reprodução, cripto de escondido, então elas não têm um sistema reprodutor visível. Enquanto que gimnospermas e angiospermas têm flores visíveis, por isso elas são chamadas de fanerógamas. Gamas de casamento, faneros de visível, tá? Aparente. Essa é uma classificação também, uma denominação que a gente tem que prestar atenção nisso, ok, pessoal? Vou preparar então, na segunda aula nós vamos falar um pouquinho mais de gimnosperma e angiospermas, beleza? Até mais então, tchau, tchau!